Os espelhos são tão presentes em nossas vidas que por muitas vezes acabam passando despercebidos por nós. Mas será que os designers de interiores, os arquitetos, os profissionais da jardinagem e do paisagismo, os construtores e nós mesmos vidraceiros, será que conhecemos as possibilidades de personalização dos espelhos? Preparei esse vídeo para que você possa dar asas à sua criatividade quando o assunto for espelhos. Para ilustrar melhor, separei o espelho em 6 partes: face, canto, aresta da face, aresta do lado da prata, borda e o fundo pintado, onde fica a tinta que protege a prata. Então, para iniciar esse vídeo, vale lembrar que os espelhos da Guardian, eles são fornecidos nas seguintes dimensões. O espelho Guardian Prata, ele tem as dimensões de 2.000 até 6.000 por 3.210 milímetros, nas espessuras 2, 3, 4, 5 e 6 milímetros. O espelho Guardian Bronze e o Fumê, ele é fornecido nas dimensões de 2.200 e 2.400 por 3.210 milímetros, nas espessuras 4, 5 e 6 milímetros. Já os espelhos Guardian acetinado, prata, fumê e bronze são fornecidos nas dimensões 2.200 e 2.400 por 3.210 milímetros, na espessura de 4 milímetros. Então, se a Guardian fornece os espelhos em chapa, o primeiro beneficiamento a ser realizado é cortar os tamanhos, as dimensões e os formatos necessários. O grande detalhe é que, mesmo o corte sendo realizado por máquinas, existiam certas limitações. Por exemplo, quando o recorte ele fazia um ângulo muito fechado, ou quando era um recorte dentro de uma peça. Então, assim, a parte do destaque era muito difícil e também a parte da lapidação, o que impossibilitava alguns formatos de cortes. Porém, recentemente surgiu no nosso mercado nacional o corte realizado por jato de água, possibilitando realizar recortes que antes só eram possíveis em espelhos feitos de acrílico. Ainda falando sobre beneficiamentos que acontecem na face do espelho, nem só de prata se constrói os espelhos. O que é interessante é que o mercado das tintas começou a olhar com mais carinho para o nosso mercado vidreiro e começaram a produzir tintas especiais que aderem ao vidro. Então hoje já é possível realizar pinturas usando ferramentas como pistola de pintura até pincéis artísticos. Outra técnica que está revolucionando a pintura em espelhos é a técnica da impressão digital. Ou seja, tudo que é possível imprimir em um adesivo ou em um papel, naquelas grandes impressoras digitais, hoje é possível imprimir no vidro também. Outra técnica revolucionária de pintura em espelhos é a técnica de pintura com resina, o que acaba imitando ou se assemelhando à belíssima técnica dos vitrais. E não podemos esquecer da técnica da adesivagem, ou seja, adesivos, desde um papel contact, vamos dizer assim, que é o mais simples de todos os adesivos, até adesivos de vinil impressos com máquinas de última geração, que podem trazer uma personalização bem interessante aos nossos espelhos. Outro beneficiamento que explora a face dos espelhos é o beneficiamento de sobreposição de espelhos. E por falar em colagem, uma técnica que também tem atraído muitos adeptos e libertado muitos designers é a técnica da colagem com cola UV. E o que é mais interessante da cola é que essa cola praticamente ela fica invisível. Ainda falando de beneficiamentos na face do espelho, agora vamos para os beneficiamentos que agridem a face do espelho. Como é o caso, por exemplo, do jateamento. O jateamento é um tipo de beneficiamento que tem a função decorativa de opacar o espelho. Como eu falei no início, a Guardian também fornece espelhos acetinados que têm um acabamento mais delicado e menos poroso que o jateamento. Então a Guardian já fornece o espelho prata, fumê e o bronze já acetinado. Existe também a técnica da acidação. Trabalhar a face do espelho a ácido é outra opção de opacar a face do espelho, deixando a face trabalhada pelo ácido opaca, assim como o jateado, porém mais delicado. Outro beneficiamento de face é a incisão. A incisão faz gravuras que esfolam a face do espelho por onde passa a ferramenta diamantada. Agora vamos para um tipo de beneficiamento que se inicia na face, mas atravessa toda a espessura do espelho
até perfurar a camada protetora do espelho, que são as furações e os recortes. Agora vamos para o beneficiamento de canto. O beneficiamento de canto dos espelhos normalmente são beneficiamentos com função estética puramente. E a indústria já nos fornece beneficiamentos de canto padronizados, alguns desenhos, alguns formatos padronizados. Porém, é possível também realizar beneficiamentos de canto nos formatos que você precisa, conforme a necessidade da obra ou conforme a sua criatividade. A parte do espelho que iremos abordar agora, ou melhor, as partes, são as arestas da face do espelho e as arestas da parte de trás do espelho. Quando um espelho ou um vidro qualquer ele é cortado, aquela parte onde aconteceu a quebra, a separação dos vidros, ela fica cortante. Aquela parte cortante é o que nós chamamos de quina ou de arestas. Então, o beneficiamento mais comum em ser realizado nessas arestas é a filetagem, ou seja, é a quebra dessa quina com uma lixa. Porém, o espelho, quando ele é quebrado, quando ele é cortado, ele ainda mantém uma certa irregularidade. E quando você faz o beneficiamento de filetagem, essa irregularidade continua e pode ser vista através do espelho. Então, para que essa irregularidade seja eliminada e que o espelho fique bonito e brilhante, é necessário primeiro realizar a lapidação e depois o polimento. E aonde acontece, na verdade, essa lapidação e esse polimento é na borda do espelho, que é a próxima parte que nós iremos abordar agora. Então nós vimos no início do vídeo que a Guardian fabrica espelhos de 2, 3, 4, 5 e 6 milímetros, ou seja, são espessuras finas. Então não possibilita muitos acabamentos de borda. Os mais tradicionais são 3: a lapidação reta, a lapidação boleada ou meia cana, como alguns dizem, e o bisotê. Bom, a lapidação reta e meia cana ou boleada não tem muito segredo. Já o bisotê você tem opções. Porém, existe um fator aí entre espessura do espelho e largura do bisotê. Então o bisotê ele é realizado de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 milímetros. Só que é o seguinte, o bisotê ele é um acabamento que tem um chanfro. Ou seja, se você pegar um espelho muito fininho, por exemplo, um espelho de 2 milímetros e quiser fazer um bisotê de 30 milímetros, provavelmente não será possível. Por quê? Porque como ali a lapidação vai ser feita com um ângulo muito deitado, essa parte menor que sobra na ponta do espelho ficará muito fina e se quebrará. Então agora vamos para a sexta e última parte do espelho, que é a parte de trás do espelho, ou seja, aquela parte onde fica a tinta azul, onde é aplicada a prata e depois é aplicada a tinta para proteção da prata. O primeiro fator a ser notado nessa parte do espelho é a cor azul da tinta já conhecida da Guardian. No vídeo passado eu falei que a parte de trás do espelho é uma das partes que a gente tem que ter mais cuidado para evitar a oxidação da prata. Porém, existe um beneficiamento que vai totalmente ao contrário daquilo que eu disse, que é o beneficiamento de envelhecimento de espelhos. Ele visa dar uma característica, uma aparência retrô aos espelhos novinhos que acabaram de sair da fábrica. Uma outra técnica muito interessante que já é utilizada há algum tempo, mas agora começou a ser explorada mais fortemente, é jatear o espelho na parte de trás e deixar aquele vidro opaco. Por quê? Porque onde está opaco coloca-se luzes e você só enxerga a luz e não enxerga os elementos da luz, você não enxerga as lâmpadas, você não enxerga a fiação. A técnica da pintura por trás do espelho é o seguinte: quando você pinta esse espelho na frente, como eu te mostrei no início, o que você vê na frente do espelho é a tinta. Então se essa tinta for fosca, você vai ver uma tinta fosca. A técnica de pintura por trás do espelho, primeiro você deixa a frente do espelho clean, sem interferências da tinta, a tinta fica por trás e com isso o vidro inverniza a tinta, ele cristaliza a tinta. Bom, e ainda falando sobre os beneficiamentos da parte de trás do espelho, uma técnica que tem sido muito explorada em todos os parâmetros, em todos os ambientes, é a técnica do uso do espelho como revestimento. E isso são em todos os lugares e a gente vê objetos revestidos assim, desde grandes objetos, grandes paredes, grandes fachadas, inclusive fachadas externas revestidas com espelho, até pequenos objetos. E vendo esses revestimentos muito criativos e interessantes, eu não posso deixar de te alertar sobre o espelho Eco Design da Guardian. O espelho Eco Design da Guardian chega com um custo-benefício extremamente atrativo para o mercado moveleiro.
Os fabricantes e consumidores de móveis brasileiros estão ganhando um espelho que oferece boa qualidade por um custo altamente competitivo. O espelho EcoDesign conta com uma única camada de prata e foi criado especialmente para o mercado moveleiro. Então, o EcoDesign, ele é propício para ser colocado, por exemplo, nesses revestimentos todos que nós vimos, em portas de armários, em penteadeiras, desde que o local não tenha umidade. O detalhe é que hoje a arquitetura e a decoração eles estão tão avançadas que muitas vezes pede-se aplicações que o espelho por si só não consegue vencer. Mas aí a gente não vai te deixar na mão se esse for o seu caso. Para alguns tipos de aplicações é necessário transformar o espelho de forma que ele fique mais seguro. E normalmente essa segurança ela é adquirida por meio da laminação do espelho. Um vidro, um interlayer e o espelho. O grande detalhe é que esse interlayer ele tem a função de segurança, né? Então, por exemplo, sei lá, vou usar um espelho encostado na parede, como tem muitos hoje. Mas eu tenho medo de repente vir alguém colocar a mão ali e quebrar o espelho, então eu uso um espelho laminado. Só que a grande questão é que nesse interlayer, ele pode ser um interlayer, por exemplo, um colorido. Ou no processo de unir os vidros, né, o vidro e o espelho, você pode também aplicar ali uma tinta, um pigmento, um tecido dentro do espelho, entre aspas. Então olha para você ver, então, uma técnica que foi explorada amplamente para trazer segurança, acabou também transformando os espelhos em vidros mais bonitos e mais personalizáveis. As molduras sempre tiveram o papel de transformar os espelhos em verdadeiras obras de arte. No mercado brasileiro existe uma infinidade de molduras, desde as rústicas até as mais modernas. E aí fica ao seu critério escolher qual é a moldura que se encaixa para o seu projeto ou para o projeto do seu cliente. Porém, existe uma moldura que nunca saiu de moda, que sempre foi valorizada, que é a moldura do estilo provençal. Mas tem um estilo de moldura, não é bem uma moldura, mas é uma montagem, é um quebra-cabeça, é uma obra de arte. A história retrata que os espelhos venezianos, eles eram mas tão valorizados que um espelho veneziano poderia valer mais que um navio. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, e sei que, honestamente, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Porque com algumas colheres, ou algumas bijuterias velhas, ou algumas conchas, nós brasileiros conseguimos transformar um espelho simples em uma obra de arte. Você conhecia todas essas possibilidades de personalizar o seu espelho Guardian? Então, extrapole sua criatividade, resolva problemas, crie soluções, crie tendências, destaque-se no mercado oferecendo espelhos para os seus clientes de todos os tamanhos, de todos os formatos, de todas as cores. E o grande segredo, independente do beneficiamento que você vai realizar no espelho, é você adquirir um espelho de qualidade, um espelho de procedência, como é o caso dos espelhos Guardian. Bom, não é à toa que desde 2003 o espelho Guardian vem conquistando o selo Top of Mind do setor, como a marca de espelhos mais lembrada por todos. Além disso, você sabe que o espelho Guardian ele tem 10 anos de garantia, ele tem a melhor qualidade do mercado, resistência a manchas e oxidação, livre de cobre, ecologicamente correto e tem a reflexão perfeita de imagem. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Tamo junto!